Fica no céu, santificado seja nosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a nossa vontade. Graças a Deus, graças a Jesus. Deus nos deu esse encargo, essa obrigação de sermos mães, com filhos naturais ou com filhos espirituais. Existe um encargo sobre você que ainda não tem filhos, que ainda não se casou. Esse encargo de não deixar parar em você aquilo que Deus fez na tua vida. Nós não podemos ter como alvo apenas ser uma geração de vencedores nessa geração onde nós vivemos. A verdade, gente, é que Deus está altamente interessado em nos usar essa geração onde nós vivemos para alcançar a próxima. Deus quer fazer algo tremendo através de você. Através de você. Faraó quis negociar a permanência das crianças no Egito. Em nossos dias, o rei do Egito tem feito o mesmo, não nos impedindo de ir adorar, mas impedindo que as crianças venham adorar conosco. Em nossa geração, os pais têm sido convencidos que as crianças não precisam vir agora porque são pequenos. Não foram os adultos que entraram na promessa, mas foram as crianças. Tem muitas crianças morrendo sem saber que Jesus morreu por elas. E a gente está dizendo, é criança, foi para o céu. Nós precisamos ter esse encargo dentro de nós. Dentro de nós. Porque esse é o papel da mulher de Deus. Esse é o papel da mulher de Deus. Enquanto os adultos murmuravam, criticavam, as crianças, porque a palavra de Deus diz que as roupas não envelheciam, os sapatos cresciam nos pés. Então, os sapatos cresciam no pé de quem? Das crianças. As crianças viam o milagre de Deus todos os dias na vida delas. E foram elas que herdaram a terra prometida. Pastor Júnior Cruz, sua digna esposa, pastora Runimar, e toda a sua equipe. Quero cumprimentar os líderes, esses pastores e pastoras incríveis, que ao longo dos anos têm escrito uma história de avivamento e salvação no estado do Mato Grosso. Para mim é uma grande alegria poder nesta manhã rever alguns, conhecer a outros e ser apenas, tão somente, uma voz de Deus para a sua vida. A Santa Ceia, especialmente na nossa igreja, aqui na sede, é uma ceia muito especial. Durante muitos e muitos anos, eu fui marcado, eu fui abençoado neste lugar, pelas muitas vezes que aqui estive. E hoje eu venho mais uma vez servir a Deus convosco e ser um canal de bênção. Esses dias Deus tem me dado o prazer de estar no estado do Mato Grosso, desde setembro, em algumas regiões do Mato Grosso, em algumas denominações, e quis o Eterno que hoje
eu estivesse aqui convosco. E hoje eu quero falar sobre o fogo, diga amém. Hoje eu quero falar sobre o fogo. Coincidentemente, é uma manhã calorosa, é uma manhã avivada, mas eu quero falar hoje sobre o fogo, porque o Espírito Santo arde em mim e me faz entender que ainda nesta manhã haverá uma visitação poderosa. Porque eu acredito que quando você sai de casa no domingo pela manhã, enfrenta o calor, enfrenta o tempo, o ônibus, o sol, o carro, enfim, e vem para a mesa da comunhão, você vem cultuar, mas você também vem viver a glória de Deus na sua vida. Então, antes de cearmos, antes de comermos do pão e bebermos do cálice, vamos à santa palavra de Deus. Se posso dar um tema nesta manhã, não me furtarei em tematizar a mensagem da seguinte forma: o fogo não pode ser apagado. Diga glória a Deus. Por favor, abram as vossas Bíblias no livro de Levíticos, no capítulo 6, e vamos ler os versículos 12 e 13. Todos nós, como cristãos, chamados também de pentecostais, entendemos a importância da simbologia do fogo. Sabemos que a Bíblia Sagrada tem uma linguagem simbólica, alegórica, e que depende da interpretação para entendermos segredos gloriosos que o Deus eterno nos tem para passar. E dentro da simbologia, o fogo é um dos símbolos que representa a glória, a presença, a justiça, o agir, a santidade, o operar de Deus. Deus se manifesta de várias formas, multiformas de se manifestar. E eu quero aqui, agora é grifo, eu digo assim, grifo do autor, eu quero dizer que é uma opinião minha, ninguém é obrigado a compartilhar comigo, que uma das manifestações prediletas de Deus é exatamente por meio do fogo. Você vai encontrar na Bíblia tremendas manifestações de Deus na simbologia do fogo. Por quê? Vamos entender um pouco sobre isso. Primeiro vamos ao texto sagrado. Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13 diz: desse modo, assim, eu vou ler na Bíblia judaica completa e você vai acompanhar na sua versão. Desse modo, o fogo sobre o altar será mantido aceso. Ele não deve ser apagado, é ordem. Toda manhã, o Cohen, ou seja, o sacerdote, porá fogo na madeira sobre ele, arrumará a oferta queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo será mantido aceso continuamente sobre o altar. Ele não deve ser apagado. Diga glória a Deus. Esse tema glorioso tem muito a nos ensinar. Ele fala de vida no altar
E com ele nós vamos aprender um pouco mais e entender que o povo de Deus deve ter vida, sacrifício e morte no altar. Tudo na vida do povo de Deus, para ser legitimado pelo próprio Deus, para Deus considerar verdadeiro, tem que começar no altar. Decisões, votos, vontades, sonhos, relacionamentos, casamentos, família, ministério, faculdades, trabalhos, enfim. Se queremos a aprovação de Deus, a legitimação do Altíssimo, a parceria do Espírito Santo, os cuidados, a provisão, enfim, de Deus, é necessário que comecemos no altar. Daí você começa a entender por que os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, por que os reis, Davi e outros tantos, por que os profetas edificavam sempre altares para Deus quando chegavam ou iniciavam algo nas suas vidas? Quem ler a Bíblia, quem acompanha o texto sagrado, vai começar a entender melhor do que nunca por que os grandes homens e mulheres na Bíblia, quando chegavam numa cidade para morar, quando chegavam em algum lugar para começar um novo tempo, não importava onde fosse, a primeira coisa que eles faziam era edificar um altar. Por quê? Durante muito tempo eu fiquei observando isso no texto e eu comecei a pensar qual é o segredo, por que tudo eles faziam, tudo eles confiavam no princípio da edificação do altar. Agora, quando você ler um texto como esse que acabamos de ler, o livro de Levítico, o livro da lei, um livro de instruções, um livro de decretos, o Deus Criador chama Moisés, o grande legislador, o maior líder da antiga aliança. E Deus dá a Moisés instruções a serem passadas ao povo judeu, aos hebreus. Porque o povo judeu, a princípio, era chamado de hebreu. E hebreu quer dizer aquele que cruza, porque o povo judeu desceu de Canaã para o Egito, cruzou o deserto, e por isso eles são chamados de hebreus, ou seja, o que cruza, o que rompe. E Deus diz a Moisés para passar aos hebreus as instruções, e numa delas, Deus fala sobre o altar. E nesse texto que acabamos de ler, nós temos aqui em destaque a frase ou a ordem: não, o fogo não deve ser apagado. É uma ordem. Não há aqui uma negociação, não é uma suposição. Deus não está sugerindo, Deus não está propondo, é ordem. Tudo que estiver ligado a Deus está intrinsecamente ligada nesta ordem. Crentes, líderes, profetas, missionários, homens de Deus, famílias de Deus, enfim, tudo ligado a Deus está debaixo desta ordem. Porque aonde há Deus, há um altar. Tem que haver um altar. E se há um altar, a ordem é: nunca permita que o fogo se apague
sobre o altar de Deus na tua vida. Mas o texto literal que acabamos de ler, nós encontramos aqui 3 palavras em destaque. E é sobre elas que tão rapidamente quero tratar convosco. Diga comigo: fogo, altar e sacrifício. Podemos falar todos juntos? Diga: fogo, altar e sacrifício. Só vocês, quais são as 3 palavras? Vamos aqui de uma forma muito simples entender o destaque desse texto, sempre lembrando que o tema central dessa palavra é o fogo sobre o altar não deve ser apagado. Muito bem. O fogo é a representação bíblica da presença de Deus, da justiça de Deus, da resposta de Deus, da santidade de Deus. Por isso tudo é importante entender que tudo na vida pode ser apagado. Tudo na tua vida pode perder o brilho. O seu nome, o seu cargo, o seu sonho, sua moral ou dignidade. É possível que isto ocorra. Muitas coisas podem se apagar na tua vida, boa fase. Mas a ordem é que tem uma coisa na vida do crente que não pode ser apagada. E esta coisa é o fogo de Deus sobre o altar. Portanto, qualquer coisa que apague este fogo, quebra este decreto. E aqui nós temos em destaque a palavra altar, sacrifício, ou seja, fogo. E eu quero começar com o altar. A palavra altar, na Bíblia e no texto, nos textos originais escritos, a palavra hebraica por nome altar é mitzbeach. E esta palavra mitzbeach significa porta de entrada. Observa bem, começa a entender por que tudo na vida eles edificavam um altar. Porque a palavra altar quer dizer porta de entrada. O altar também significa lugar de morte. E por último, altar também significa lugar de sacrifício. Parece serem palavras tão diferentes uma da outra, mas sabemos que uma liga a outra. Entrada, ou seja, princípio, morte e sacrifício. O altar é o local de morte, de renúncia. É onde tudo que é oferecido ou sacrificado tem que morrer. Nada do que se é apresentado no altar deve viver. Eis aí a razão da questão da oferta, por exemplo. Se você traz uma oferta ou um dízimo e deixa no altar, e depois quer questionar ou administrá-la, Deus não recebe, porque quando você chega aqui, tem que morrer. Você não tem mais nada a ver com isso. Porque lugar de morte é o altar. Entenda isso. Tudo que é deixado no altar, a carne, os desejos, os conceitos, o egoísmo, a preguiça, a vaidade, a carnalidade e as ofertas deixadas no altar têm que morrer,
porque o altar é lugar de morte. Se você não quer que morra da sua vida, se você não tem coragem de providenciar mudanças, se você quer continuar casado com a igreja e tendo um caso com o mundo, se você quiser continuar brincando de crente, não traga para o altar, não brinca no altar, não ofereça no altar, porque o altar é lugar de morte. Se não morrer no altar, não foi recebido por Deus. O altar fala de porta de entrada, porque tudo deve começar no altar, deve ser apresentado ao poderoso Deus, deve-se buscar a aprovação ou a bênção do Altíssimo. Quando não começamos no altar, significa que pode ter a bênção e a aprovação de todos, mas não terá de Deus. E tem crentes que ignoram a importância do altar. E eu quero então chamar a sua atenção para isso. Você quer a bênção de Deus em alguma área da sua vida? Empresarial, financeira, ou seja, profissional, espiritual, sentimental, ministerial. Então aprenda de uma vez por todas que se você quer a bênção de Deus, tem que começar no altar, com votos, com sacrifícios, com renúncia. Não tem que começar do teu jeito. Nós temos visto hoje uma geração em que insiste que a Bíblia tem que se adequar ao seu jeito. Nós temos visto hoje uma geração que acredita de fato que Deus tem que fazer da sua maneira. E tem alguma coisa errada aqui? Porque aqui os valores estão invertidos. Por isso você vê muitos crentes que ao invés de serem transformados, são crentes deformados. Temos visto hoje igrejas que parecem uma horta linda, verde. Aquela horta de você ficar com água na boca, mas só plantada alface, que não tem raiz, que qualquer tira fora. Qualquer problema, qualquer crisezinha, morre todo mundo, porque ela é grande, ela é verde, ela é linda, mas é alface. Alface não tem raiz. Deus disse que nós devemos ser figueira, oliveira, árvores e raízes. Nós devemos ser como a palmeira, árvores e raízes, não como alface. Precisamos aprender a criar raízes. E o grande problema de criar as raízes é que a visão de criar raiz é igual a visão dos políticos. Político não gosta de fazer obra que não aparece. Político gosta de fazer obras rasas, ou seja, praças, coisas que todo mundo vê. Porque raízes é coisa de saneamento básico. Diz a pesquisa no Brasil que o Brasil ele é considerado um dos fatores que faz do Brasil terceiro mundo. Mais do que nunca é um fato de que o país é um país de pouco saneamento básico. Sou capaz de dizer, eu vou ousar em dizer, que daqui para cima, de Rondônia para cima, os estados, quase como um todo, não tem saneamento básico. Esgoto. É tudo muito lindo, mas nas raízes, podre, fraco, mentiroso. E tem crentes que agem dessa maneira. Ele quer fazer tudo que apareça, que todos vejam, porque ele não quer criar raízes. Eu entendo que a primeira coisa do crescimento é quando você entende que deve crescer para baixo. O crente que primeiro cresce para baixo terá solidez. Essa semana, vindo aqui na construção e olhando esse paredão, que será o altar, que será a parede principal do templo, olhando as bases e ouvindo alguns dizendo, não sei por que ainda não desenvolveu, por que ainda estamos nesta parede. Obviamente eu logo entendi e constatei que a grande demora foi em fazer as bases. Já há muito mais dinheiro na base do que essas paredes aqui erguidas. Isso significa que esse templo vai ficar até a vinda de Cristo. Vai durar.
Porque tudo que tem, se você gastar mais tempo formando raízes, se aprofundando, você permanecerá e sobreviverá qualquer tempestade da vida. Então, vamos aprender isso. João nos ensina isso. Jesus estava com seus discípulos, quando de repente, ou seja, João Batista estava com seus discípulos, quando de repente chegou outros e disse: mestre João, ele disse: que foi? Mestre, nós ouvimos falar que em Jerusalém, ou seja, nas redondezas, há um homem chamado Yeshua, ou seja, Jesus, que é muito mais poderoso do que o Senhor, opera mais milagres do que o Senhor, é um profeta muito maior do que o Senhor, e nós gostaríamos de saber qual é a sua opinião. Todos nós sabemos que João tinha um temperamento sanguíneo. João Batista, ele era sanguíneo. João Batista era direto e reto. A mensagem de amor de João Batista era chamar o povo de raças de víbora. Bem, mensagem de amor. Então João Batista era sanguíneo. E eu acredito que nesta hora os discípulos ficou esperando João Batista, dizendo: o que você tem a ver com isso? Vamos continuar. Eu acho até que foi fazer um teste. Mas João, quando ouviu isso, sorriu e disse: é mesmo, é. Importa que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. João aqui está falando de raízes. Quando Jesus, lá no meio do ministério, fala sobre João Batista, alguém já leu o que Jesus fala sobre ele? Jesus disse assim: do ventre de uma mulher não nasceu nenhum profeta maior do que João Batista. Se o bispo Jaime disser que João Batista é grande, eu acredito nele. Se o pastor Júnior Cruz disser que João Batista foi o maior, eu também acredito. Mas quem disse que João Batista foi o maior foi Cristo. Há alguma contestação? O próprio que já imaginou o Filho de Deus dizer: ninguém é maior do que você. Eu estou dizendo isso, acabou. Jesus disse: João Batista foi o maior profeta que nasceu do ventre de uma mulher. Jesus fala da grandeza desse profeta. E sabe por que Jesus o vê como grande? Porque João Batista disse: eu quero crescer é para baixo. Importa que ele cresça e eu diminua. Quanto mais ele crescer para cima, eu quero crescer para baixo. Criar raízes. Amém, igreja? Criar raízes. Criar raízes significa ser plantado na casa de Deus. O crente pula-pula, o crente de igreja em igreja, o crente de ceia em ceia, o crente de tinoco em tinoco, o crente de campanha em campanha, não cria raízes. Como é que você pode ter raiz se você um dia está, outro dia não está? Um dia vem, outro dia não vem. Eu nunca vi nada enraizado poder ser trocado. Dá para plantar uma árvore e dizer: aqui não está boa, tira ela aqui e planta ali. Hoje também não está boa, tira aqui, põe lá, não está boa. O que vai acontecer com essa árvore? Ela vai morrer. Por isso tem muito crente moribundo dentro da igreja. São verdadeiras múmias, mortos vivos, porque não criam raízes. Vamos aprender a criar raízes. Seja plantado na casa do Senhor. Amém ou não amém? Então o altar é porta de entrada. É preciso que o crente aprenda que tudo na vida dele tem que começar no altar. Tem que ter compromisso no altar. Tem que ter votos no altar. Quem tem votos no altar tem a garantia da aprovação de Deus. Qualquer coisa que você começou no altar, levanta a cabeça e vai em frente, porque Deus vai abençoar. Porque o que começa no altar tem a aprovação de Deus. Mas se começou na esquina, se começou atrás do muro, se começou nas caladas da noite, se começou nas maracutaias, se começou no trambique, se começou no meio de ninguém saber, pode ter certeza, Deus não vai aprovar. Tem que começar no altar. Por isso, Abraão diz para o seu sobrinho Ló: não há mais comunhão entre eu e você. Os meus obreiros estão brigando com o seu. Uma casa subdividida não resiste.
Então vem comigo, sobrinho. Você está vendo? Temos aqui dois lados, deserto e Campinas. Escolha, para o lado que você quiser ir, eu vou para o outro lado. O sobrinho nem pensou, meu tio é mais velho, meu tio está cansado, eu estou mais novo, meu tio foi quem me trouxe, meu tio é minha referência. Quem disse que ele pensou nisso? Não. Ah, é mesmo, tio? Posso escolher? Então vá para o deserto, porque eu vou para Campinas. Abraão sorriu. Para ele não havia problemas, porque Abraão tinha um segredo. Abraão era um homem que sabia que tudo deve começar no altar. E se você for para o deserto, mas lá começar no altar, o deserto então será manancial. Abraão foi para o deserto, Ló foi para as Campinas. Ló se arrebentou e quase morreu lá. E Abraão se tornou mais rico no deserto. Qual foi a primeira coisa que Abraão fez quando chegou no deserto? Edificou um. Aprenda esse segredo bíblico. Deus está falando que o fogo não pode ser apagado sobre o altar. Deus está instruindo ao seu povo dizendo: crente, povo de Deus tem que ter um altar, tem que ter fogo ardendo no altar. Porque altar é lugar de entrada, lugar de morte. Porque tudo deve morrer, tudo deve ficar sobre o altar. Você não pode prosseguir em uma vida com Deus sem não ter deixado nada sobre o altar. Há 32 anos atrás, no dia 18 de março de 1982, eu me batizei na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, pela nossa amada igreja Casa da Bênção. E na hora que eu estava descendo as águas, nas águas de um rio gelado, porque ele ficava ao pé de uma serra chamada Dedo de Deus, lá em Teresópolis. As águas estavam geladas e eu vestido de branco com mais uma turma. Ao descer nas águas, um coral estava ao pé do rio, às margens do rio, cantando: quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. 32 anos eu vi isso. Entrou na minha vida de tal maneira que eu aprendi que esse é o segredo. Você quer ver o poder de Deus na tua vida? Deixa tudo no altar. Você quer ver sua vida totalmente transformada? Deixa tudo no altar. Por quê? Porque o altar é o lugar de morte, o lugar é o altar de sacrifício, o altar é o lugar de entrada. O altar fala de sacrifício, porque a vida com Deus é vida de renúncias e entregas. As pessoas insistem em achar que Deus é Papai Noel. Sim, Ele tem a obrigação de todo mês de dezembro trazer todo presente para você. Há pessoas que pensam que Deus é uma espécie de banqueiro, porque todas as vezes que você se mete em dívida, Ele tem obrigação de te fazer um empréstimo que você não paga. Tem pessoas que acham que Deus é um menino de recado, porque tudo que ele acha que deve ser dito, ele manda Deus falar. Enfim, as pessoas têm uma visão de Deus muito complicada. E quando você começa a entender a importância do altar, você logo começa a entender que, por exemplo, por que as pessoas têm a mania? Quero agora abrir parênteses e me dirigir ao Ministério de Louvor. Todos os ministros de louvor estiverem aqui. Por que as pessoas têm a mania de dizer: vamos fazer um ensaio para o louvor do culto? Aí vem os músicos que tocam, os que dançam, os que cantam. Vamos fazer a lista? Vamos. Aí alguns líderes são democráticos, outros são ditatoriais. Aqui está a lista e estas são as músicas, porque são as que eu gosto. Há outros que sentam e dizem: vamos escolher as músicas. Não, essa eu não gosto. Não, essa eu gosto. Não, essa eu não gosto. A pergunta é: para quem é esse louvor? Esse louvor tem que ser do jeito que você gosta? É para você?
ou é para Deus? Tem que ser a música que você gosta. Que história é essa? Você sabe o que é cultuar? Você sabe o que é cultuar? Prestar culto. Gente, quando você vem à igreja, você vem prestar culto. Você não vem para ser servido, você vem para servir a Deus. Então escute uma coisa. Tire da tua cabeça uma ideia de que no altar é lugar de pedir. Porque no altar não é lugar de pedir. Altar não é lugar de receber. Altar é lugar de deixar. Quando você vem ao altar é para deixar e não para receber. Você sabia disso? É no altar que se deixa, é no altar que se entrega, é no altar que se renuncia. As pessoas vêm para o culto tem que ser do jeito dele, as músicas tem que cantar aquelas que ele gosta, e ele vai no altar para reivindicar os seus direitos. Que direito? Se o culto é para Deus, é Ele que deve ser glorificado. Se o culto é para Deus, não é a música que você gosta, mas a música que Deus recebe. Se o altar é lugar de entrega e não lugar de buscar, você não deve ir para o altar pedir nada, deixa. Mas pastor, e como é que fica a questão dos pedidos? Meu irmão, nada que é deixado no altar e morre, fica sem vida, porque está escrito que toda semente lançada por terra, se cair em terra e não morrer, não dar frutos, mas se cair em terra e morrer, dará muitos frutos. Quando você lança sobre o altar e morre, Deus vai frutificar. Aleluia! Altar é lugar de entrega. O povo hebreu que saiu do Egito traziam consigo, vamos dizer, resquícios ou contaminações da cultura egípcia. Sim, a maioria daqueles judeus nasceram no Egito. Nós sabemos que para ser considerado judeu, ele deve ter nascido do ventre de uma judia. Não importa qualquer lugar do mundo, se a mãe é uma judia original e ele nasceu lá na Conchinchina, ele é um conchinchino judeu. O que faz um judeu é o ventre de uma judia e não o lugar onde ele nasce. Considerando isto, quando desceu de Canaã para o Egito, Jacó, a pedido de José, seu filho, vieram 70 judeus, apenas 70. Quando Moisés, o libertador, tirou o povo do Egito rumo à terra da promessa, eram 2,5 milhões aproximadamente de egípcios. Isso significa que 2,5 milhões, tirando 70, a esmagadora maioria eram judeus que nasceram onde? No Egito. Então eram judeus egípcios. E quando você nasce num lugar, por mais que você tenha uma cultura, porque a cultura judaica é a seguinte: o pai passa para o filho todos os preceitos do judaísmo. Ou seja, não importa onde você nascer, você será judeu, porque nasceu no ventre de uma mãe judia. E os ensinamentos. E quais são os ensinamentos? O judeu acredita nos decretos. Se tem uma coisa que os judeus acreditam, é nas promessas e cumpre as promessas. E dentro das promessas há uma ordem que todo pai deve sentar. Está escrito, sentar com o filho e ensinar a palavra. É ordem. Nós não consideramos muito isso, mas eles consideram. Por isso eles são bilhões de vezes melhores do que nós. Por isso e por outras coisas. Então o judeu tem essa ordem desde o tempo de Moisés. O judeu tem esta ordem e eles ensinam. E há uma coisa interessante no ensino judaico. É que todo judeu, ele ensina tudo sobre o mundo para o filho, mas ele ensina exaustivamente as leis. Até 12 anos, qualquer menino judeu, ensinado nos princípios judaicos, ele tem que conhecer a Bíblia toda, de Gênesis a Deuteronômio, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, de trás para frente, de frente para trás. O resto são as histórias. Os pais judeus ensinam para as crianças sobre os super-heróis. Uma criança judia sabe quem é o Homem-Aranha,
sabe quem é o Superman, sabe quem é todos os tipos de super-heróis, mas para eles, isto é apenas uma fábula. Para as crianças judias, os pais ensinam que super-herói foi Moisés, que carregou o povo durante 40 dias. Para as crianças judias, o super-herói é Josué, que rodeou as muralhas com o povo e derrubou. Para as crianças judias, o super-herói é Sansão, é os grandes homens da história. Se você perguntar a uma criança judia quem é o seu super-herói, ele vai dizer Davi, que derrubou os gigantes. Para eles essa é a cultura. Não estou dizendo que devemos introduzir isso no Brasil, mas vai considerando que faz uma grande diferença. Não escondem deles o mundo, o Ocidente, a modernidade, a força e a influência americana. Todavia, eles aprendem e são ensinados sobre a palavra, a história de Israel. Muito bem, com tudo isto, quando uma criança tem todos esses ensinamentos, mas mora dentro de um país, ainda que não se queira, ele será influenciado pela cultura daquele país. Por isso você vai encontrar na história dos hebreus algumas coisas difíceis de entender. Por que esse povo de Israel era um hebreu, Moisés os liderou e tantas vezes eles erraram, a ponto de quase todos eles morrerem no deserto? Eles tinham uma inclinação para a idolatria assustadora. Eles tinham uma inclinação para abandonar a Deus. Parecia de fato que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Tudo isso por causa da influência da cultura que eles viram. Foram 4 séculos e 3 décadas. 430 anos num país, não tem como você não pegar nada dele. É impossível. No Brasil você vê isso com facilidade. Qualquer pessoa de uma região do país que mora em outra há mais de 10 anos, se você perceber, ele parece nunca ter nascido naquela região, porque ele incorporou tudo da onde ele mora há mais de 15 anos. Então vamos considerar que os hebreus tinham sim todo esse resquício. Por isso Deus traz as leis para desconstruir qualquer visão egípcia e implantar no coração de um povo vencedor os princípios de Deus. Aí você começa a entender por que Deus dá a Moisés, por que Deus dá ao povo toda a visão do que ele pretende. E nessas instruções bíblicas, Deus dá ao povo os 10 mandamentos. Deus faz o povo aprender que vida no altar, sacrificando e morrendo o Egito, dariam a eles uma vida melhor. Quando se colocava o holocausto no altar, a fumaça subia para Deus. Essa é a única forma de um adorador subir até a presença de Deus. A única oferta em que se queimava e a fumaça tinha que subir era a oferta de adoração. Por quê? Porque a fumaça subia e Deus recebia como incenso a adoração. Essa é a oferta do adorador. Lembre-se, toda vez que alguma coisa sobe para Deus, é inevitável, algo de Deus vai descer. Todas as vezes que alguma coisa subir para Deus, algo de Deus vai descer. Foi assim com Elias, foi assim com os grandes profetas e tem sido assim até hoje. Quando você põe no altar algo que sobe para Deus, não precisa se preocupar, algo de Deus vai descer. Mas aqui você vai encontrar uma coisa interessante no texto que nós lemos. O texto diz que o sacerdote deve pôr em ordem a lenha sobre o altar. Pôr em ordem é a garantia de que Deus vai agir, porque Deus não opera na desordem. Paulo diz que as coisas para Deus devem ser com ordem e decência. Então o Criador, o Deus Criador, ou seja, Elohim, põe ordem no caos. A primeira coisa que ele fez antes de criar a vida na terra foi pôr ordem no caos. Lembra de Gênesis? A terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo. Numa tradução muito mais ampla diz, a terra era o caos. Então, antes de Deus criar o mundo, ele põe ordem no caos. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E a partir daí, Deus começa a criar. Porque Deus não opera no caos, no sentido propósito, no sentido transformação, não. Porque todos nós, quando vamos para Deus,
vamos com a vida em desordem e Ele transforma. Mas a partir daí, nós temos o compromisso de manter a lenha em ordem no altar. Pôr em ordem significa organizar a vida. Ele não opera e nem cria nada na desordem. Então a ordem é um princípio que garante a ação criadora de Deus. Quando você quer que Deus crie algo novo em alguma área da sua vida, vou te dar uma dica: altar põe tudo em ordem. Deus diz: eu preciso criar o mundo, mas primeiro eu tenho que pôr ordem no caos. Para Deus criar algo novo, se você quer algo novo, vai para o altar, porta de entrada, e põe a lenha em ordem. Aí você terá a manifestação de Deus. Muito bem, a palavra diz que ele deve colocar a lenha em ordem e preparar a gordura. Eu sempre tive curiosidade, por que o interesse pela gordura? E a gordura em hebraico tem uma palavra interessante, quer dizer shelev. E shelev em hebraico, gordura, quer dizer o melhor, a essência do animal. Veja que Deus nunca quer o pior. Por isso que tem ofertas que Deus não recebe. Porque se não vier o melhor, a essência do que você é, a essência do que você sonha, a essência do que você quer, Deus não recebe. Por isso Ele ordena que se prepare a gordura. Quando se oferece no altar, quando se oferecia no altar e queimava a gordura, logo se queria dizer que quem adora não guardava o melhor para si, mas oferecia o melhor para Deus. É interessante o princípio da oferta. Mas voltando à palavra ordem, vocês observam que o texto diz que era para o fogo arder continuamente sobre o altar, nunca se apagar. E nós lemos anteriormente que o sacerdote traria a lenha cada manhã e lançaria no fogo do altar. Durante muito tempo eu interpretei esse texto dizendo o seguinte: gente, você tem que levar a lenha para acender o fogo. Mas logo então Deus me fez parar e pensar, estudar e pesquisar, que a lenha não é para acender o fogo. A lenha é para manter o fogo aceso. O que eu quero dizer com isso? O texto não diz aqui quem acende o fogo. O texto diz quem é que mantém o fogo aceso. O que eu aprendo aqui? Que quem acende o fogo é o Espírito Santo. Ninguém aqui tem poder de acender o fogo. Ninguém aqui tem poder de acender o fogo. O culto não existe porque você põe fogo. Tua igreja não é poderosa porque é você quem põe fogo. Teu ministério não é brilhante porque é você que acende o fogo. Quem acende o fogo é o Espírito Santo. Agora, quem mantém o fogo, aí é você. É você quem tem que levar a lenha todo dia de manhã. Quem acendeu o fogo foi Deus, mas quem tem que mantê-lo aceso somos nós. Então precisamos parar de atribuir a Deus essa responsabilidade, de pedir a Deus para acender, porque Deus não vai acender, já está aceso. Se está apagando, a culpa não é de Deus, é você que não está levando a lenha. Então, se você não aparece, se você não estuda a palavra, se você não participa das escolas de ensinamento, se você não vai às células, se você não vem às conferências, se você não vai aos cultos, se você não vai às celebrações, como manter o fogo aceso? Aí eu vou mudar de igreja porque eu estou esfriando. Eu vou trocar de ministério porque a minha igreja está fria. A igreja não está fria, meu irmão. Quem está frio é você. Você pode trocar de endereço, trocar de ministério, trocar de marido, trocar de mulher, trocar de roupa, trocar de cabelo. Você pode trocar de aparência, que você vai continuar frio. Porque quem mantém o fogo aceso é quem leva a lenha toda manhã.
Deus não leva lenha para teu fogo ficar aceso. O fogo Deus acendeu, mas quem mantém aceso é você. Portanto, lenha! Não devemos tentar atear o nosso fogo. Olha, tem gente que para manter a aparência vai lá e faz o quê? Vou dar uma ajudinha. Está apagando, eu vou atear o meu fogo. Aí o teu fogo vira fogo estranho. E fogo estranho na Bíblia já tem o seu endereço certo. Contamina o fogo de Deus. Contamina, e fogo estranho na verdade significa fogo próprio. Às vezes nós estamos cometendo o mesmo erro que o grande Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi um homem paciencioso. Ele era um homem paciente, mas não era fácil lidar com os hebreus. Imagine um povo com tanto vício de idolatria e de paganismo. Moisés teve que ter muita paciência, mas teve uma hora que Moisés vacilou, como todo mundo vacila. A Bíblia diz que Moisés sobe ao monte, recebe a ordem, e quando desce, o povo está adorando outros deuses. Moisés fica aborrecido. Deus chama Moisés de novo. Moisés recebe a glória de Deus e volta com o rosto brilhando. Quando ele desce no meio do povo, que o povo olha para ele, o povo começa a ter medo, porque parecia que saía fogo da boca e dos olhos de Moisés. Fogo puro, brilhava. Então o povo começou a ter medo, todo mundo temeu, todo mundo tremeu, todo mundo começou a respeitar Moisés. Ele disse, então esse é o segredo. Quanto mais eles verem fogo em mim, eles temem. Então Moisés pôs um véu. Esse véu era para o povo conseguir falar com ele, que senão atrapalhava, ofuscava a visão. Acontece que o fogo não era para sempre, porque não era um fogo constante. Ninguém vive um fogo constante. O único fogo constante é sobre o altar, é da sua vida com Deus. Mas o brilho da glória de Deus, ninguém fica 24 horas em estado de nirvana espiritual. Há sempre uma segunda-feira, meu irmão. Sexta, sábado, domingo, poder. Segunda-feira é dia da realidade. Se você for para o trabalho pegando fogo, você vai ser demitido. E Deus faz isso. Não mantenha esse fogo nos teus olhos. Há uma segunda-feira, mas tem gente que quer ficar nesse negócio 24 horas. Então põe o véu. Geralmente esse véu é hipocrisia. Porque Moisés sabia que aquele fogo não ia durar, mas ele sabia que o povo só o respeitava por causa daquele fogo. Então ele punha o véu. E toda vez que ele ia para frente do povo, ele ia com véu. Ele chegava e o povo já tremia. Me lembro do meu tempo, irmãos, quando eu comecei na nossa igreja no Rio de Janeiro. A igreja no Rio de Janeiro, ela era pentecostal muito forte, mas ela levava um ritmo muito terrível. E eu era considerado um tal de profeta da marreta. Eu era um guri magrinho, profeta terrível. Nas Santas Ceias eu vestia uma roupa de branco e ficava sentado, e eu fui ensinado pelos meus pais que para ser espiritual tem que ter cara feia. E quanto mais cara feia, mais o povo tem medo de você. Quanto mais cara feia, mais poder você tem. Então eu já ficava assim no altar no dia de ceia.